e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Davi foi um dos escolhidos por Deus que mais enfrentou desafios. Davi foi um homem em que Deus enxergou, Deus viu neste homem algumas virtudes. No mundo secular, no mundo profissional, as pessoas, quando vão nos contratar para trabalhar numa empresa, elas buscam em nós algumas qualificações. Tem alguém que já fez teste de entrevista aqui para trabalhar nessas empresas aqui? Olha quanta gente. O irmão entrou de primeira? Sim ou não? Não. Essa semana, na faculdade, o professor de testes psicológicos aplicou um teste na gente chamado palógrafo. Palógrafo é uma folha que ele te dá e são aqueles pauzinhos assim. Pega uma folha de ofício e coloca 6 pauzinhos. E ele diz: quando eu falar já, você vai começar a marcar esses pauzinhos. De 30 em 30 segundos eu vou falar pausa, você vai fazer um traço. Eu vou fazer isso durante 4 minutos. Teste de palógrafo, já. Eu comecei a marcar, pausa, traço. Aí depois marcava, pausa, traço. Concluiu o teste, fechou o teste. Ele disse: agora conta quantos palógrafos tem de uma pausa para outra. E nessa pausa você vai colocar o número de palógrafos que você anotou. No final das contas ele disse: quem marcou mais de 1000 palógrafos é uma pessoa, segundo a psicologia, altamente produtiva, acelerada. Alguém conhece gente acelerada aqui no trabalho? Aquela pessoa com energia. Não pense você que eu vou falar o meu resultado aqui, porque eu não vou falar. Quem marcou na média de 400 é uma pessoa que está na média. É um teste psicológico que eles fazem. Uma pessoa produtiva dentro da normalidade. Agora quem ficou abaixo de 300, tá mal. A empresa faz isso porque ela começa a identificar algumas características da personalidade da pessoa. Tamanha é a evolução da ciência, eles conseguem, e isso bate certinho. A reação dos alunos: eu sou assim, realmente, eu sou acelerado. O outro diz: eu estou nessa média. E quem ficou abaixo ficou, quietinho. Se no mundo secular existe exigências para se trabalhar, se no mundo secular existe referências para servir, quantos acreditam que na casa de Deus e na obra de Deus, Deus também seleciona os melhores? Então profetiza na vida desse irmão aí: você foi selecionado por Deus. Você foi selecionada por Deus. Você não está aqui por acaso. Deus te escolheu. Onde estão os escolhidos de Deus aqui nessa tarde? Deus enxergou em mim, Deus enxergou em você, irmão, algumas virtudes, algumas qualificações. A gente não está aqui à toa, não. Virtudes de um obreiro de excelência, de uma obreira de excelência. Primeira virtude para eu servir a Deus com excelência. Primeira virtude para eu ser um obreiro sério, um obreiro qualificado, um obreiro respeitado, é temer a Deus acima de todas as coisas. Tem gente que teme a Deus aqui nessa tarde. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus
é fazer a obra de Deus com comprometimento. Temer a Deus é eu seguir João 2,17. O zelo pela tua obra me consome. Eu tenho prazer em fazer o melhor para Deus. Se eu prego, prego melhor. Se eu adoro, adoro da melhor forma. Se eu dirijo a congregação, eu faço o meu melhor, porque para Deus tem que ser com excelência. Então, a primeira virtude que Deus vai olhar em mim, deixa eu ver se esse homem é temente. Porque ele vai mexer com dinheiro. Ele vai atender o sexo oposto. E se ele for um sem vergonha, se ele for um pilantra, ele vai ser mandado embora. Diga para o seu irmão: pilantra não tem lugar na casa de Deus. Pode dizer, irmão, sem medo. Para dirigir a obra de Deus, é só ler as cartas pastorais. Convém que o obreiro seja marido de uma só mulher. Convém que o obreiro governe bem a sua própria, porque se não governar a sua própria casa, vai cuidar das coisas de Deus? Então o que eu estou falando aqui está de acordo com a palavra, sim ou não? Qual é a primeira virtude que um obreiro precisa ter? Diga comigo: temor. Respeito consagrado. O lugar onde você está pisando é terra santa. Esta casa é santa. O Deus que você serve é santo. O que Salomão escreveu no seu livro de Provérbios? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem quer sabedoria aqui? Uma das coisas que eu tenho mais pedido a Deus nos últimos dias é sabedoria. E o apóstolo Tiago diz: quem quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente, liberalmente. Se você está precisando de sabedoria para resolver esse problema, nesta tarde Deus está derramando uma unção de sabedoria sobre a sua vida. Qual foi a primeira coisa que Salomão pediu quando ele foi selecionado por Deus? Você será o rei de Israel. Corre lá, pega o jumento real, corre, gente. O obreiro tem que ser esperto, esperto no bom sentido, tem que ser proativo. Adonias queria o lugar de Salomão. Já tinha feito conchavo com um monte de gente, rebelião, safadeza. Que isso, pastor? Onde está isso, irmão? É só ler a Bíblia. Quem já leu essa passagem? Adonias queria interromper um projeto de Deus. Sabia que tem gente que quer interromper o projeto de Deus na minha vida e na sua vida? Só que tem o seguinte: lá no céu Deus já decretou, o rei é Salomão, o rei é Salomão, o rei é Salomão. Aquilo que Deus decretou a teu respeito, ninguém pode mudar. Corre lá, pega lá o óleo da unção, pega o jumento real e espalha: Salomão, Salomão, eis aqui o rei de Israel. Me ajude a pregar. Diga para o seu irmão que Deus decretou ao teu respeito, ninguém pode mudar. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa tarde, irmão? Depois Adonias teve que ir lá pedir misericórdia. Salomão, não é nada disso, sempre fui seu parceiro. Salomão não brincou. Segunda característica de um escolhido: a primeira é temor, a segunda é, diga comigo, sabedoria. Temor e sabedoria. Salomão pede para Deus: eu quero entrar e sair do meio deste povo. Conhece gente assim,
que ele não precisa escolher o lugar que ele vai, porque aonde ele pisa, aonde ele vai, o Senhor vai na frente, o Senhor vai abrindo as portas. Ele não fica preocupado se ele vai ser bem ou mal recebido, não. Aonde ele vai, ele entra e sai bem, porque ele tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Ser zeloso. Terceira característica de um bom obreiro, de um excelente empregado de Deus. Vamos colocar assim. Diga comigo: caráter bom. Irmão, nós precisamos ter um caráter bom. Comprou? Paga. Prometeu? Cumpre. Seja um obreiro de uma cara só. Seja mulher de uma cara só. Deus não gosta de obreiro falso, dissimulado. Vai ler a carta de Gálatas, no capítulo 2, versículo 11. Quando Paulo chega em Antioquia e vê lá Pedro entre os gentios. Pedro se comportando como os gentios. Quando chegam os irmãos da circuncisão, os judeus, o que Pedro faz? Ele muda a casaca. E ele deixa os gentios. Gente, eu vou ficar perto de vocês não, vou ficar aqui com os judeus, que eu não quero ficar perto de vocês não. Quando ele está com um grupo, ele fala bem do pastor. Quando ele está com outro grupo, ele fala mal. Quando ele está num grupo, ele fala bem de uma irmã. Quando ele está num outro grupo, ele fala mal. Pedro estava agindo de forma dissimulada. Diga para o seu irmão: isto é mau caratismo. O que Paulo faz? Ei Pedro, que negócio é esse? Que negócio é esse? Quando você está com os judeus, você se comporta de um jeito. Quando você está com os gentios, você se comporta de outro jeito. Ei, eu vou te repreender na cara. Irmão, você pode até discordar do seu pastor, mas eu te dou a liberdade. Venha e fala comigo na cara. Com respeito, é claro. Isso é ter bom caráter. Porque as pessoas estão nos observando. E a pior coisa que tem é quando você pega esse microfone para ministrar e alguém diz: ih, esse camarada não tem caráter. Tenha temor a Deus. Seja sábio. Tenha bom caráter. Seja zeloso com as coisas de Deus. Se você ler o capítulo 27, que antecede o capítulo 28 que nós lemos, o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Pastor, o que isso tem a ver com o Salmo 28 que o senhor leu? Irmão, se Deus não me ajudar, se Deus não me fortalecer, se Deus não for um escudo na minha vida contra os dardos, contra as setas, eu não consigo vencer as adversidades da vida. Eu não consigo aprimorar o meu caráter, eu não consigo aprimorar a minha vida espiritual. O que eu estou fazendo aqui nesta tarde? Pastor, que palavra é esta? É uma palavra que está aperfeiçoando o nosso caráter. Davi diz no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na casa de Deus, para que eu possa contemplar a sua santidade. Quem trabalha na obra de Deus, gosta de trabalhar na obra de Deus. Quem trabalha nas coisas de Deus, gosta de se envolver com as coisas de Deus. Quem trabalha na obra de Deus, ele não tem tempo para pecado, ele não tem tempo para piada imoral, ele não tem tempo para fofoca, ele não tem tempo para conversa fiada. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa de Deus, para contemplar a sua santidade.
Quem quer contemplar a santidade de Deus não pode ficar parado. Quem quer contemplar a santidade de Deus não pode ficar ansioso. Uma coisa eu te peço, eu quero morar aqui, morar aqui, morar aqui, para me santificar cada vez mais. Quem disse isso? Davi. Davi diz que a mente que está totalmente envolvida com Deus, no serviço a Deus, não tem espaço para o pecado. Vou repetir. A mente que está totalmente envolvida nas coisas de Deus, não tem espaço para o pecado. Por isso que Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque se eu me envolvo com a obra de Deus, eu me fortaleço espiritualmente. Se eu me envolvo com a palavra de Deus, eu cresço espiritualmente. Se eu me envolvo com as coisas de Deus, eu me torno mais santo, para que eu possa contemplar a santidade do Senhor. Por que que tem obreiro que cai? Por que que tem crente murmurador e gelado? Dá uma olhadinha, sem fazer nenhum juízo de valor, você na sua mente, lembra aí, vê se ele está envolvido com as coisas de Deus. Vê se ele está fazendo alguma coisa na obra de Deus. Não é desse jeito? A maioria das pessoas que eu conheço, que caem, que murmuram, que são frias espiritualmente, não estão envolvidas na obra de Deus. Pastor, que envolvimento é esse? Irmão, você pode ajudar na cantina. Está ali com as irmãs na cantina, fritando uma coxinha, fazendo um bolinho, falando das coisas do reino de Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus te pega lá na cantina e você vai começar a sentir a presença de Deus, glorificar o nome de Deus, porque fazer coxinha também é servir a Deus. Aliás, a cantina está liberada, viu, dirigente? Está liberada. Faça a cantina, pelo amor de Deus, ajuda nós a terminar essa construção aqui. Envolvimento com a obra de Deus. Por que que Davi diz isso? Davi diz isso porque em um momento da sua vida ele ficou parado. E quando Davi ficou parado, o que que aconteceu? Ele caiu. Adulterou. Irmão, não tem essa de eu chegar aqui nessa reunião agora à tarde, e você, eu ser um sem vergonha lá fora, um pilantra, um mau caráter, e quando eu entrar naquele portão para dentro, eu ligar um botão e me transformar em um homem ungido, em uma mulher ungida. A nossa vida de santidade não é só no domingo, nem na terça, nem na quarta-feira, não. Nós precisamos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. O que você é na sua casa, reflete aqui sim. O que você é no seu trabalho, reflete aqui sim. A glória de Deus vai resplandecer na sua vida quando você começar a dar um bom testemunho. Aqui, no trabalho e na sua casa, e aonde você passar, as pessoas verem a glória de Deus refletindo sobre você. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Por isso nós precisamos tomar um cuidado com a forma que nós nos portamos aí fora. Eu falei quantas características daquele que é escolhido por Deus? Diga comigo, 3. A quarta característica de um escolhido por Deus: ele é humilde. Ele é uma pessoa vazia de si. Filipenses capítulo 2, versículo 7.
Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O maior exemplo de humildade. Filipenses, capítulo 2. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Irmão, muitos são os desafios de um escolhido. E quando a gente se porta de forma arrogante, você não imagina, você não tem ideia de quantos inimigos você acaba adquirindo. Por isso que a humildade é uma proteção contra os arrogantes. Quer ser exaltado por Deus? Vai descendo, vai descendo. Quanto mais você desce, mais Deus vai te exaltar nessa terra. Quanto mais você se humilha, mais Deus te honra. Seja humilde, irmão. Aprenda a honrar na horizontal. Pastor, como assim honrar na horizontal? Aprenda a honrar o teu semelhante. Jesus disse: aquilo que você quer que vos faça, faça você aos outros. Honre o teu semelhante. Honre a tua liderança. Honre o teu pastor. Honre o teu líder. Seja fiel a ele, na presença e na ausência dele. Porque quando você honra na horizontal, Deus te honra na vertical. Vou repetir: quando você honra na horizontal, Deus te honra na vertical. Você conhece ética, você conhece princípio, você está honrando os teus superiores, então eu vou derramar uma honra sobre a tua vida também. Porque tem gente que quer honra, mas não quer honrar. Quer respeito, mas não sabe respeitar. Essa pessoa vai ser honrada por Deus, sim ou não? Não vai, irmão. Muitos são os nossos desafios, adversidades. A mulher de Deus, o homem de Deus passa por muitas adversidades. Mas a palavra de Deus diz, o salmista: muitas são as adversidades do justo. Por que que muitas são? Porque ele quer andar correto. Por que que o nosso presidente, junto com o Sérgio Moro e o Paulo Guedes, está enfrentando um bombardeio da rede esgoto de televisão, da Veja e de um grupo que rouba o nosso país? Porque ele é justo, ele é justo. Pela primeira vez na história desse país, eu posso dizer, você pode dizer, nós temos um presidente justo. Quantos têm essa percepção? Eu tenho essa percepção, é justo. E aí vem a adversidade, vem os problemas, mas eu confio. O salmista disse: eu confiei no Senhor, Ele é a minha força. Muitas são as suas adversidades, as minhas adversidades, mas eu e você estamos debaixo de uma promessa: o Senhor nos livrará de todas as nossas adversidades. Será que tem alguém que toma posse dessa palavra de Deus? Quando somos perseguidos, caluniados, irmão, nós temos um justo juiz que julga a tua causa.
1 Coríntios 4:4, é o Senhor quem te julga, é o Senhor quem te justifica. Toca o barco, vai para frente, Deus é contigo, Deus está com você. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a minha força. Nos embates da vida. Vai acabar esse culto. Amanhã tem a Singudona. Dia difícil, né, irmão? Amanhã tem o turno. Amanhã tem as atividades de casa. Mas o Senhor é a tua força. O Senhor é o nosso escudo. Quantas setas, quantos dardos inflamados que o Senhor está absorvendo na sua vida e na minha vida. Você nem vê, você nem percebe, mas é desse jeito aqui, ó. Vem cá, Odaí, vem aqui. Desse jeito, irmão, o escudo do Senhor na minha vida e na tua vida. O diabo é tão audacioso, é tão pilantra. Você está caminhando, está trabalhando, fazendo a obra de Deus com seriedade, com verdade, com comprometimento. Porque tem gente brincando de ser crente, brincando de ser obreiro. Mas você que está fazendo a obra de Deus sério, imagine que isso aqui é um dardo inflamado do diabo. É dardo inflamado. Você está andando e Satanás está assim, ó. Continua andando. Para, rapaz! Para, crente! Para, pastor! Vai andando, irmão! Vai andando, vai andando! Vai andando! Porque o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é o teu abrigo, o Senhor é a tua força. Os dados do diabo não vão te atingir, maior é o que está com você. Ora candarabaixo lianda. Tem alguém sentindo algum dardo aqui? Tem alguém sentindo algum dardo? Algum dardo? Quantos não estão sentindo o dardo? Quantos não estão sentindo o dardo? Então é mulher de Deus, é homem de Deus. Homem de Deus, vai para frente. O meu coração confiou. O meu coração confiou. Quer vitória? Você precisa confiar no Deus que você serve. Não vem de graça, não. Por que tem gente que fica cheio de não me toque? Por que tem gente que fica cheio de mimimi? É porque a proteção espiritual, ao invés de estar aqui, no esconderijo do Altíssimo, na casa de Deus, ele está sem proteção. Não ora, não consagra, não obedece, não chega junto, aí o dardo acerta, aí o dardo pega, aí, irmão, até um copo de água derruba ele, até um peteleco derruba ele, porque ele está sem a proteção espiritual. Só para ter feedback, quantos já viram isso acontecer? Levanta a sua mão aí, irmão. Davi diz: o meu coração confiou,
Teve uma atitude que precedeu a vitória. Antes da tua vitória, confia. Confia, irmão. Acredita. Porque confiou. Olha o que diz a Bíblia, e eu finalizo aqui. Fui socorrido. Porque eu confio, sou socorrida. Porque eu confio, sou socorrido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem monte de Sião aqui nessa tarde, tem monte de Sião aqui nessa tarde. Ou será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus aqui nessa tarde? Será que tem alguém que ainda confia, ainda confia, ainda confia? Deus vai te dar vitória, mas confia, confia, confia. Seja um obreiro, uma obreira de valor, irmão. Uma pessoa comprometida com as coisas de Deus, para que quando você for pregar, falar de Jesus, o teu evangelho não seja reprovado. É o que Paulo fala. Eu me chicoteio, para quando eu subir numa tribuna, ninguém possa me acusar como falso obreiro, falso mestre. Que a unção de Deus esteja sobre a tua vida, que a unção de Deus esteja sobre a tua casa. Oh, você é uma escolhida, você é um escolhido do Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa ser fincada, guardada no nosso coração. Temor a Deus, bom caráter, zelo com as coisas de Deus, sabedoria e humildade. Você pode repetir comigo? Temor a Deus, sabedoria, bom caráter, zelo e humildade. Somente os humildes glorifiquem e exaltem o nome do Senhor Jesus. Aqui dentro não tem dardo não, mas eu vou colocar proteção mesmo assim.